Olá, meus amigos cafeicultores. Todos os anos acontece a mesma novela. Depois de um período de chuva, principalmente em dezembro, a hora que você chega nas lavouras, que estão bonitas, todas carregadas de chumbinho, né? Que foi bem pega na florada anterior. E a hora que você olha para o chão, você fala, putz, está forrado de chumbinho no chão. E você fala assim, vou perder meus cafés todos aqui nesse problemão que está acontecendo. Pois é, quando que isso é realmente problema? Quando que isso não é problema nenhum? O que acontece que você faz isso e acaba caindo nesses chumbinhos? Ou porque você é desleixado, ou porque você não sabe o que precisa fazer, e com isso muito café é perdido todos os anos pela queda de chumbinho. Apesar de nós já termos conversado algumas vezes aqui no canal sobre esse problema, sempre tem novidade, sempre deve se atentar a um ponto novo para que você evite esse grande problema. E é sobre esse assunto o tema do nosso Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller. Colhe Plus Paline Alves, precisão, robustez e inteligência na colheita de cafés arábica e conilon. E Solo Solo, a solução para a saúde do solo. Antes da gente começar o programa, né, você já sabe, chegou a hora, a melhor hora, a hora que você vai sentar o dedo no like e deixar um comentário aqui para mim. Você vai escrever como é que tá a queda de chumbinha na sua região e o que você fez para segurar um pouco mais esses chumbinhos. Escreva aqui que eu quero saber e não esqueça de colocar a cidade da onde você está falando. Mas Gustavo, como é que você sabe que se vai cair chumbinho ou não? Existe uma coisa chamada relação fruto e folha, ou seja, você precisa de uma certa quantidade de folha no mesmo ramo para poder encher uma boa quantidade de chumbinhos. É próximo de 4 a 6 centímetros quadrados de folha para encher um fruto. Se você fizer essa conta, você vai ver que precisa de muitas folhas para poder encher o fruto. E quando você vê uma lavoura que saiu do inverno bastante desfolhada, teve um bom pegamento de chumbinho, e você olha para o ramo e tem muito chumbinho e pouca folha, pode saber, ela não vai dar conta de encher, pois a relação folha e fruto está desequilibrada. É muito fruto para pouca folha, e com isso a possibilidade de queda de chumbinho é real, ou de magranação, ou de chochamento, ou de perda de fruto até na colheita, até maio, junho, esses frutos já não vão existir mais, mesmo que tenha tido um bom pegamento floral. Por isso, é tão importante manter a planta mais enfolhada possível. E aí vai a primeira dica. Para nós termos melhor retenção de fruto e menos queda de chumbinho, a nutrição durante 2022, 2023, 2024, 2025, nos últimos anos, tem que ser bem feita, tem que ser equilibrada. E a planta tem que sentir o menos estresse possível, apesar que foram anos muito difíceis. E com isso, ela acaba desfolhando mais e com isso retendo menos chumbinho. Então, a nutrição, isso está no nosso alcance e nós podemos fazer muito bem feito. E falando em nutrição, um dos elementos muito estratégicos para a retenção de chumbinhos é o boro. Para quem precisa fazer boro, já tinha que ter feito esse boro via drenche ou no solo lá atrás. Agora em dezembro não vai dar muito tempo. Talvez uma das grandes prioridades que a gente tem que fazer entre outubro e novembro é abastecer a planta de boro. Apesar que o boro ele tem que ser usado praticamente o ano inteiro na lavoura, através das pulverizações foliares, para justamente manter esse teor mais alto, principalmente se nós estamos falando de produtividades mais altas. E muita gente, mas muita gente, usa o boro de forma errada. O boro ele tem algumas especificidades, ele é complicado porque ele, quando cai no solo, ele não se liga no solo. E uma chuva de 20 milímetros vai lavar e levar esse boro rapidamente para a parte mais profunda do solo, e às vezes a planta pode utilizar e às vezes a planta não vai utilizá-lo mais. E o boro, ele não movimenta na planta, quando é feito via foliar, depois que ele chegou na folha, ele não movimenta, e com isso faz com que ele tenha algumas dinâmicas bem mais complicadas, e isso tem atrapalhado muito nas retenções de frutos e tendo aumento de queda de chumbinho. Para isso, pessoal, eu oriento vocês a conectarem comigo. Entre nesse contato que aparece aqui na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube
E venha saber um pouco mais sobre o Seamaster, que é um programa de assistência técnica, mentoria semipresencial, onde a gente ajuda você durante o ano inteiro acompanhando suas lavouras por imagem, WhatsApp, várias informações técnicas que nós vamos aí na sua fazenda coletar para que a gente erre cada vez menos. Tem muita coisa que dá para fazer diferente e ter lucro na cafeicultura. Basta tomar a decisão certa e essa decisão é entrar conosco no Seamaster. Outra forma muito importante da gente controlar essa queda de chumbinho é fazendo as pulverizações corretamente. Muito dessa queda de chumbinho é provocado também por doenças, bactérias, fungos que vão alojar ali naquela fase inicial do desenvolvimento do fruto e com isso fazer com que ele derrube. Por isso que em períodos muito secos não tem queda de chumbinho. Essa queda ela vem no período mais chuvoso, não só porque a chuva vai balançar mais a planta e fazer com que esse chumbinho caia, mas sim porque vai aumentar a doença e com isso vai facilitar o desprendimento da planta. Tanto é que muitas das vezes o chumbinho cai no chão e você olha na base dele, no pedúnculo ali, e ele está preto, justamente porque houve um apodrecimento provocado aí por doenças. Fazer pulverizações pré-florada, pós-florada, controlando bem essas doenças durante um período de residual, em torno de 45 dias, vai fazer com que a taxa de doença seja sempre baixa e com isso não perder fruto por queda de chumbinho por causa de doença. Muita gente olha os chumbinhos, né, e fica muito preocupado. Às vezes, a planta regula normalmente. Às vezes a planta ainda tem uma quantidade de folha bacana, tem uma quantidade de chumbinho muito grande e com isso acaba não dando conta, não cabe tanto chumbinho. E com isso ela acaba jogando um pouco fora desses chumbinhos, né? E não é provocado por deficiência de boro ou deficiência de algum outro nutriente ou porque as doenças estão incidindo em cima desses frutinhos, mas sim porque ela tem uma quantidade muito grande. E quando você chega na lavoura, o chão está forrado de chumbinho, mas quando você olha para a planta, ela está repleta, ela está carregadíssima, projetando aí 80, 90, 100 sacas de café por hectare. Nesse caso, a queda de chumbinho é natural, não tem problema nenhum. A gente sempre observa o seguinte, queda de chumbinho, a gente olha para o chão para poder saber, a gente observa principalmente na planta. Agora, se a planta está com queda de chumbinho e as rosetas estão banguelas, estão sem frutos, não tem café, vazias, significa que realmente tem coisa errada que deve ser trabalhada e melhorada a cada ano. Gustavo, mas qual que é o tal efeito fisiológico que todo mundo fala, né? Quando cai chumbinho, fala é fisiológico. O que isso significa? Isso aí é mais ou menos igual quando você vai no médico e o médico fala, é uma virose. Pronto, dá uns remédios ali, você vai para casa. Na realidade, né, esses efeitos fisiológicos é tudo fisiológico, é tudo química, é tudo física, não tem como a gente escapar desses fatores, mas exatamente o que é que tem que ser mais específico para poder resolver. Quando você fala que é virose, você não tem como prevenir, não tem como resolver, a não ser vai lá trabalhar com a imunidade um pouco mais alta. E dentro da planta, né? O que a gente pode fazer? Sempre trabalhar com os manejos certos, na hora certa, do jeito certo, sempre vai fazer com que a gente retenha mais fruto e aumenta a produtividade, isso é natural. Mas o importante é você saber o quê? Que a adubação equilibrada, com o clima com menos estresse possível, né, que não depende da gente, mas a gente controlando bem o mato, fazendo com que a planta fique cada vez mais forte, ela vai ter mais capacidade de agir e assim reter mais esses frutos. Então, fisiológico é tudo, mas uma planta fisiologicamente bem estruturada pode ter certeza que cai bem menos chumbinho do que o normal. E isso eu posso falar com muita categoria, porque as lavouras que a gente acompanha, que a gente dá assistência, o número de queda de chumbinho ele é bem menor. Justamente porque a gente fica muito atento, pega no pé dos produtores, briga com os produtores para que eles façam as coisas com prioridade. Por exemplo, o boro na hora certa, o cálcio e magnésio não deixar baixar e com isso a gente conseguir aí segurar bem mais chumbinho do que a média do que cai na região. Outro fator que faz com que caia muito chumbinho e que muita gente está fazendo errado é a quantidade de nitrogênio. Nós sempre adubamos com uma quantidade X de nitrogênio. Planejávamos para adubar para poder colher 50 sacas de café por hectare e por problemas climáticos colhendo 30, 35 sacas de café. Isso um ano após ano jogando mais nitrogênio do que realmente a planta precisa. Chega ao ponto que a planta está muito sensível a ataques de doenças, foma, ferrugem, cercosporiose, justamente por causa desse excesso de nitrogênio. Algo que no passado sempre era falta, esse ano tem vários casos que está em excesso.
Então tome muito cuidado. Se tua lavoura está com excesso de nitrogênio, pode ter certeza, ela vai ter mais facilidade para ter doença e maior probabilidade de cair chumbinho. Se pudesse pulverizar com uma cola dessas tipo Super Bonder, que seguraria esse frutinho na planta, seria uma maravilha. Só que isso, não existe. Importante é o quê? Fazer os manejos certos todos os anos, Tudo que você faz muito certo esse ano vai refletir para os próximos 4 anos. Então, na cafeicultura, por trabalhar com plantas perenes, ou seja, plantas que estão estabilizadas o tempo todo, toda a construção que você fizer a médio e longo prazo, você vai colher os frutos lá na frente. Então, não perca tempo, faça a coisa certa, procure assistência técnica com qualidade. Nós da Sicafé podemos te atender perfeitamente através do modelo online, do modelo semipresencial, para que a gente possa cada vez mais parar de perder café e produzir cada vez mais. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller. Coli Plus Paline Alves, precisão, robustez e inteligência na colheita de cafés arábica e conilon. E Solo Solo, a solução para a saúde do solo.